Estamos começando aqui mais um episódio do seu Multiforma Podcast. É um prazer mais uma vez estar entrando na sua casa aí, pedindo licença, né? Nós estar entrando na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, né? Mas a gente tem certeza que, assim como os outros episódios, esse também será uma bênção na nossa vida e na sua vida também, porque o abençoado está aqui, o Espírito Santo de Deus, né? Deus. Então prepara teus corações aí, que vai ser mais um episódio gratificante, em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez com meu parceiro Adiel. Como é que você tá, meu irmão? Fala, Tiagão. Fala, meu povo, beleza? Coração alegre, como sempre, né? Estamos aqui reunidos para mais um episódio. Uma convidada mega especial, né? A doutora. Eita, glória, Isso aí, doutora missionária. Vai ser benção, tenho certeza que Deus vai falar grandemente aqui em nossas vidas. Vamos deixar aqui a doutora se presente. A gente começar o nosso bate-papo na mesa. Amém. Seja bem-vinda, sua. Obrigada. Me sinto muito honrada de estar aqui. Diel já conheço bastante tempo, meu amigão, Diel e a Cíntia. E hoje conhecendo o pastor Tiago. É uma alegria muito grande e eu espero que a gente, como disse Paulo, evidencie Jesus, né? Né? Sempre uma honra poder dar testemunho, né? Quando a gente dá testemunho, a gente é uma testemunha, sinal que a gente viu, Sim. né? Participou e pode falar com autoridade, né? E eu tenho certeza que a gente vai falar de Deus e da palavra dele aqui, né? Então, isso é uma honra. Amém, amém. Não sei se eu digo de onde eu sou, me apresento de uma vez? Fica à vontade. Bom, eu sou a missionária Sueli Fernandes, nasci e fui criada na igreja, sou da Igreja Metodista Wesleyana desde 91, me formei, estou na estrada aí até hoje, mas sempre servi na igreja, né? Sempre servi ao Senhor. Tenho um filho maravilhoso, né? Que se chama Lucas, é levita, né? 24 anos e graças a Deus eu consegui mostrar o caminho para ele, para que ele também fizesse o que a gente vem fazendo, né? Desde que se entende por gente, que é servir ao Senhor, né? Amém. O melhor serviço, o melhor trabalho que a gente pode fazer. Então é isso. Glória a Deus, glória a Deus. Alguém vai ficar com ciúme, hein? Quem? Samuel, tu não falou. Ele veio aqui, encheu a sua bola e você não falou o nome dele. É verdade, eu Jesus. assisti de madrugada. Meu irmão, ó, nossa. Nota 1000, né? Nota mil. Aliás, minha família, né? Toda a minha família. Essa semana eu vi que, né, de uma pessoa que esteve conosco um tempo e ela não teve, assim, uma família, né? Não teve esse privilégio, né, de ter uma família estruturada. E ela estava me dizendo, olha, como eu me sinto em paz, né, na família de vocês, vendo, né, o quanto um respeita o outro, vendo o amor de vocês. Isso é maravilhoso. Samuel é meu amigão, meu irmão, meu amigão. Yes. Né? Legal. Minhas irmãs também, não é só ele, que se eu falar isso, vou ficar alguém vai puxar a orelha, né? Todos são bênçãos, né? Todos. Glória a Deus. Por falar em bênção, Fala comigo, Tiago. antes da gente começar, a gente falou com a nossa querida irmã Sueli que hoje nós vamos ser os psicólogos dela. Olha só, a Diel chamou essa responsabilidade para cima de nós, irmãos. Olha só. Hoje só ela vai falar. Só ela vai falar. Mas antes da gente entender e ouvir um pouco mais da vida da irmã, a gente quer lembrar dos nossos patrocinadores aí, ó, nossos parceiros, Doce Alegria, aquela loja, a loja mais completa de Petrópolis, você sabe, de alimentos, de biscoitos, de doce. Fica lá na Estrada Mineira, número 1587, não é isso? Com certeza. Acertei o número hoje, viu? Tiagão é nota 1000. Doce Alegria, passa lá, fala assim, ó, eu vi a propaganda de vocês lá no podcast Multiforma, quero ver se é isso tudo mesmo. Você vai conferir, você vai ver que é isso tudo mesmo, tá bom? E aqui o nosso também, nosso parceiro Café de Pote, tá lá no Instagram. Se você ainda não experimentou, manda um direct para ele lá no Instagram. E ó, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa maravilha aqui, ó. Se no céu tem café, eu tenho certeza que tem esse gosto aqui, que é de pote. Com certeza. Ó, Café de Pote, @Café de Pote, lá no Instagram. Entre em contato com eles lá, que você vai aproveitar e degustar esse café maravilhoso. Tem a cappuccino tradicional E amendoim. paçoca. Maravilhoso, irmãos. Vai lá, manda um direct para eles lá, tá bom? E não esquecendo também das nossas redes sociais, para você se inscrever. Instagram,
TikTok, YouTube. Nós estamos nessas 3 redes sociais também. Se inscreva lá nas nossas páginas, curte nossos vídeos, assina o sininho lá no YouTube para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos que estão surgindo, tá bom? Também lembrando para você que ao longo desse episódio vai aparecer aí um QR Code, caso você sinta no coração de abençoar esse projeto, né? De ser um mantenedor desse projeto. Amém. QR Code está aí, o Pix também. Pix é multiformapodcast@gmail.com. Tá bom? Que Deus possa te abençoar aí. Caso você fique até o final do programa, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nesse programa, tá bom? Amém. Se você está assistindo também, Adiel, Fala comigo. tira um print dessa tela aqui, ó, e marca o Multiforma lá no Instagram. Tira um print, bota lá, @multiforma, marca a gente, posta no teu stories lá, pra gente ver que você está acompanhando. Muita gente tem feito isso, a glória de Deus. Isso é uma forma de a gente saber que a gente está indo aonde o Senhor quer que a gente vá. Amém. Esse é o nosso propósito. Amém. Não é isso, meu irmão? Recebemos bastante feedback, hein, Thiago? O pessoal tem entrado em contato conosco, nos parabenizando e falando para que seguimos firmes fazendo a obra de Deus, porque é o nosso propósito, que nossa ideia é falar do amor de Cristo. Seguir firme. Né, Thiago? É isso aí. Dona Sueli Gomes. Sueli Gomes, ou Sueli Fernandes. Pode chamar de Sueli? Pode chamar de Se for Fernandes, faz parte da família. Thiago. Ih, Thiago Fernandes, ó. Ó, fala aí, parte da família, o Adiel até o final desse programa aqui, ele tem um convite para fazer para Dona Sueli. Puxou minha orelha, ela puxou minha orelha. É verdade. Vamos ver se fez efeito. Cíntia, se prepara. Aqui, uma brincadeira à parte. A senhora é psicóloga de formação? De né? formação. Formação. Graduação de formação. E da aula também? Na área? Não dou. Só dou no seminário, né? Uhum. A senhora foi... Bastante tempo. Foi responsável pelo seminário durante um bom tempo ainda. Aonde foi? Isso, foi em Volta Redonda. Antes eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. É muito interessante ver as formas, né, diversas que Deus hoje está usando para fazer a igreja caminhar, crescer, né, e não ficar para trás, né? Então, gostei muito quando o Samuel esteve aqui, eu estava olhando, tentando entender, né, porque a caneca dele estava meio virada e eu estava tentando entender qual é o objetivo. Parabéns. Como diz Hebreus, né, 11, né, Deus hoje, ultimamente fala, né, antes falou pelos profetas, né, de diversas maneiras, e hoje fala por meio de Cristo. A gente vê essas formas sendo, né, ampliadas, né? Então, as redes sociais, as tecnologias eu vejo como uma bênção, né, na mão de Deus para abençoar o seu povo, né, fazer a igreja seguir em frente. Bom, o seminário de Volta Redonda tem uma história grande antes disso, mas vamos partir então de 2009, me parece, 2009, quando nós fomos, eu e meu esposo fomos enviados para aquela região lá, Barra Mansa, Volta Redonda. Nós pastoreamos algumas igrejas ali nas redondezas, mas em 2011, né, ele veio a falecer, né, o Senhor recolheu ele. E aí, deixa eu voltar um pouco, posso voltar claro, um pouquinho à vontade. Na sua pergunta, que aí fica mais fácil de compreender. Eu me formei em 91 aqui em Petrópolis, comecei no Unido, né? Seminário Unido, uma turma bem especial, e depois finalizei no Ceforte, o antigo Ceforte, lá mesmo na Central, né? Na época, o pastor falou, olha, estou abrindo um polo aqui em Petrópolis, estou trazendo todo mundo para cá. E aí finalizei meu quarto ano lá na Central. E aí me casei nesse período e saímos para o campo, passamos em vários lugares, em várias cidades. E quando eu me casei, tem uma coisa interessante que eu gosto sempre de compartilhar, porque eu entendo que isso abençoa o ministério feminino, que é uma das formas, né, que Deus tem usado hoje para abençoar a igreja. Então, a igreja que vê isso, entende e efetiva, né, é uma igreja
que cresce, né, e que é abençoada. Muitas ainda não conseguem ver isso, né, da maneira como eu entendo que Deus quer fazer, né. Mas no período eu já estava no ministério, eu já dava aula no seminário, né. Uma coisa interessante que aconteceu, é que eu me formei em 91, e aí estávamos na festa, né, de encerramento, e aí o pastor Gessé, na época, acho que ele foi pastor lá também no Itamaraty, ele era diretor. Ele era pastor ainda ou já era bispo? Não, ele era pastor no Itamaraty, era diretor do seminário, e aí na festa mesmo ele disse, olha, ano que vem você vai dar aula. Eu me senti até mal, sabe? Falei, não pode ser verdade isso, não me senti habilitada para aquele serviço. Mas no ano seguinte eu estava lá dando aula, e considero que às vezes a gente não sabe fazer uma tarefa, né? Deus põe a gente e a gente vai, como Paulo disse, né? Vai aprendendo aquilo, né? Exercendo, né? O dom e aprendendo como faz, né? Eu creio que dar aula foi dessa maneira, né? E aí enfim, já comecei a dar aula em Petrópolis, dei aula para o meu esposo, e foi dessa maneira que eu conheci ele, né? E nos casamos em 96, e então fomos para Muriqui, que foi a primeira igreja onde nós passamos, e daí várias outras igrejas. Mas naquele momento ali eu entendi que não só a mulher, mas eu penso que os homens também precisam entender onde Deus te quer, né? Então eu já tinha, como eu disse, iniciei o seminário muito cedo, eu já tinha uma visão do ministério, já tinha algumas palavras, né, para o campo, mas eu queria ouvir Deus, né? E Deus me disse que eu seria esposa naquele período, né? Então eu me coloquei nesse lugar com um pouco de dificuldade, porque não é fácil você saber fazer uma coisa e você abrir mão daquilo, né, e começar a fazer uma outra coisa. E eu entendia que ele precisava de uma experiência no ministério, que ele precisava amadurecer, e que eu precisava naquele momento ser uma auxiliadora, né, como diz lá em Gênesis. Hoje até entendo essa questão ali de Gênesis de uma forma um pouco mais diferenciada, igualitarista, né? Exato. Algumas pessoas utilizam aquilo dali para dizer que, para falar sobre a submissão. Pois é. Né? E hoje eu entendo, né, uma auxiliadora que seja idônea no sentido de que corresponda, né? Na verdade é isso que o original diz, né? Então, corresponder ao outro não significa ficar numa posição inferior, né? Então, isso para o casamento é sensacional, né? Se a gente tivesse um tempo para falar sobre isso, seria muito bom. Mas naquele momento eu entendi que era isso, que eu devia estar exatamente numa posição que ele pudesse ser abençoado, né, que ele pudesse crescer. E eu fiquei durante 15 anos, né, que é o tempo que nós ficamos casados e que o Senhor recolheu ele, né? Então, vou repetir, não foi uma coisa fácil para mim, porque é difícil, né, você se colocar numa posição que você não quer, né? Assim, é só mesmo o poder de Deus, né, para fazer a gente entender determinadas condições. Estou falando isso para não pegar uma glória que não é minha, né? Senão alguém pode pensar, poxa, que mulher bacana, né? Mulher maravilha. Mulher show, uau. Não foi fácil. Não foi fácil, mas na verdade foi até uma forma de Deus usar para me quebrar, né? Para tratar com a minha vida. Eu entendo o casamento como uma ferramenta de Deus, né? Uma ferramenta de Deus para tratar o homem, para tratar a mulher, né? E eu entendo que eu fui muito tratada, né, nesse sentido. E aí, quando ele faleceu, eu vou entrar na sua resposta, né, vou responder o que você perguntou. Mais certo a se fazer era retornar para Petrópolis, onde minha família estava, né? Até o Samuel esteve lá e disse, olha, na hora que você quiser eu boto o caminhão aqui
né? Pego suas coisas, é só você falar, né? E Deus começou a falar no meu coração que eu devia ficar ali, né? Que eu devia ficar ali em Volta Redonda. E eu fiquei analisando, né? Sozinha, sem emprego, porque nós éramos sustentados pela igreja, né? Com um filho. Com um filho de 13 anos, né? Sem a presença paterna, que é difícil, né? Pois é. Um filho adolescente, 13 anos. Exato. Exatamente. Como é que eu faria isso, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, assim, na prática mesmo, é o que diz Paulo, né? Que Deus, ele realiza tanto o querer quanto o efetuar, né? Então é muito interessante. Quando Deus tem algo para fazer na tua vida, ele começa trabalhando, né, em você, no seu ser, né? Tipo, corpo, alma, espírito, e você começa a aceitar aquilo e nem se apercebe, né? Quando você vê, você está dentro do negócio, né? A Deus falando, Tiago. E é muito interessante. E Deus naquela hora dizia para mim, olha, para você ficar... Eu tinha uma convicção tão grande daquilo, né? Que era para eu ficar em Volta Redonda. Eu me lembro que alguns amigos disseram, olha, volta, você vai sofrer, né? Você vai ficar sozinha. Aqueles amigos que te dão um conselho na horizontal, não estão errados, né? Até porque a maioria das viúvas de pastores, a maioria, sofrem mesmo, né, quando o esposo parte ao Senhor, né? Exato. Elas passam essa necessidade. A igreja não aprendeu ainda, né? Que é, como disse Tiago, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas a gente não cuida, eu estou me incluindo nisso também, né? Porque nós somos a igreja, né? A gente não cuida. E esses amigos diziam para mim, olha, sai fora, né? Eles entendiam essa falha, né, da igreja. Os amigos de lá, de Volta Redonda, ou Redonda, daqui de Petrópolis? de Volta Redonda. De lá mesmo. Os que conviviam com você. Isso, tinha muitos amigos lá. Tenho ainda, né? Muitos amigos na liderança, né? Então, assim, é um conselho na horizontal, né? Sabe aquele conselho que você dá? Porque é seu amigo, você... né? Mas tem aqueles amigos que são reflexo de Deus, né? Deus fala com ele fala contigo, então não é um conselho na horizontal, né? Isso é vertical, né? É uma coisa que vem do alto, né? A maioria dos meus amigos estava dizendo, olha, vai embora. Joga a toalha. Joga a toalha, chega, acabou, chegou o teu tempo. E só que eu estava com aquela coisa muito forte dentro de mim que era para eu ficar, né? E aí eu fui para casa e disse, meu Deus, se é para ficar, como é que é isso, né? Eu vim, passei uns dias aqui, acho que uma semana, 15 dias, em Petrópolis, e aí depois voltei para lá, porque o Lucas precisava finalizar, né, a escola. Foi em novembro, né, que ele faleceu. Daí voltei e fiquei com aquilo no meu coração. Se é para ficar, então, né? Se é para ficar em Volta Redonda, como é que eu faço, né? E aí foi uma amiga para lá, para casa, para me ajudar. Tipo, coisa de uma semana, né? Ele faleceu dia 11 de novembro, dia 10 de novembro. Eu vim para Petrópolis, fiquei 15 dias. Quando eu fui, era questão de uma semana. E ela atendeu o telefone e disse assim, olha, é uma entrevista de emprego na prefeitura. Você pediu alguma coisa? Eu falei, não, pode aceitar. Ela que atendeu o telefone, eu falei, pode aceitar que eu vou. E é um emprego que eu estou até hoje na prefeitura de Volta Redonda, que Deus utilizou para me sustentar, né? Manter você lá. Para me manter em Volta Redonda. Então eu disse, bom, se tem um emprego, já está, né? Ele abriu na porta. Meio caminho andado. Porque eu entendo a minha profissão como um ministério, realmente. Né? E a gente sabe que hoje precisa muito, né, dessa área, né? Mas, graças a Deus, eu fiz teologia antes de psicologia. Então, é muito fácil entender a minha profissão como um ministério. Né? E aí, como já tinha o emprego, eu fui ficando e para o próximo ano o bispo já fez contato comigo, perguntando se eu queria assumir o seminário de Volta Redonda, que na época estava sendo uma situação muito complicada. Tinha 6 alunos. E aí nós conversamos e ele disse, como é que é? Você pegaria? E
Sabe aquela coisa que você olha assim e você fica, dá aquele sentimento de que está falindo, de que Deus não está ali, né? Melhor fechar as portas e tal. E aí eu lembro que eu conversei com ele e falei assim, vamos orar, né? Quem sabe, né? Não é para a gente fazer isso, né? E eu fui orar, Deus pôs um desejo muito forte no meu coração de que eu devia ficar, que ele estava... Eu pensei, eu não tenho pedagogia, como é que eu vou ficar na direção de um seminário? Como é que é isso? E eu fui orar e assim, Deus foi dando todas as coordenadas. Naquele ano seguinte mesmo já tinha 65 alunos, não sei de onde vieram. E uma das orações que eu fiz foi essa, né? Eu disse, Senhor, se é para eu ficar mesmo, se isso é a tua obra, me mostra com alunos, né? Porque eu não vou começar uma coisa e ficar ali com 6 alunos. Eu sei que Deus pode fazer isso também, né? Você pode fazer qualquer coisa, né, Dial? A hora que ele quiser. Mas eu tinha e tem ainda isso dentro de mim. Você está fazendo uma coisa, aquilo tem que produzir, aquilo tem que, né, de alguma forma... Tem que gerar, né? Crescer. É Deus que dá o crescimento, mas a gente tem que ver o crescimento, né? E aí, no primeiro semestre tinha 65 alunos, me parece. No segundo semestre tinham 110. E aí já estava a casa cheia, né? A bênção de Deus com a gente. E ali eu fiquei durante, né, esse período até agora, 2023, quando Deus falou, levanta, né, e vai. E foi o cumprimento de todas aquelas palavras que eu disse que Deus havia me dado, né, avisando. Porque às vezes, não é com todo mundo, né? Semana eu falei isso para uma amiga minha, né? Tem gente que tem os ouvidos muito abertos para Deus, né? Eu sou meio teimosa, né? Eu gosto que Deus confirma, fala várias vezes, né? Então, durante um bom tempo ele falou que era para eu levantar. Então, já que eu fiquei pensando, ele pegou no braço e falou, agora. Vai o racha. E aí tive muitas experiências ali, né, no seminário. Vi, né, fiz parte, né, do chamado de muitas pessoas, fiz muitos amigos, né, pude ministrar na vida de muitas pessoas. E isso é muito especial, né? O ministério, né, e o serviço, né? O ministério é serviço, né? Para Deus é algo muito especial. É algo que tem uma recompensa na eternidade, né? E uma recompensa no presente. É muito gratificante, né? Você passar com um aluno durante 4 anos. Eu acompanhava mesmo a família. Eu estava... Por isso que foi um período muito, muito cansativo, como eu disse para vocês no início, né? Porque todo sábado eu estava lá. Mesmo o sábado que eu não dava aula, eu estava lá ouvindo os alunos, querendo saber por que faltou, né? Como é que estava o ministério, como é que estava na igreja, né? E às vezes ia na igreja também para entender qual era a dificuldade dele lá, por que ele não estava exercendo, né, o ministério dele, enfim. Foi um período de muito aprendizado, né? Um período de muito crescimento para mim, né, no ministério. Eu sentia que era assim, o cumprimento de muitas palavras, de muitas promessas que eu já havia recebido. Então foi seminário para mim, está na minha história, né? E o Lucas? Como o Lucas ficou nessa história? Tinha 13 anos, você disse que vocês sempre tiveram um relacionamento aberto, um bate-papo, né? Conheço o Lucas há muitos anos, ele sempre foi um menino muito maduro, né? Devido a esse relacionamento aberto seu com ele. Uhum. E como que ficou lá? Sozinho, né? O seu dia a dia era muito trabalhoso? Ele ia com você, ia para o seminário com você? Como é que funcionava esse esquema do Lucas? Então, eu não entendo ministério sem família. Eu não entendo isso, né? Todas as pessoas que estão ao meu lado e dizem, né, que tem um ministério, e eu gosto de estar perto de pessoas que têm ministério, né, para aprender, né? E às vezes para testemunhar também, né? Amém. Porque aquilo que eu estava dizendo no início,
Você só pode ser testemunho se você vivenciou aquilo, se você... Não que Deus não possa falar, né, numa situação que você nunca viveu. Não creio que isso também seja tão radical dessa forma. Mas se você tá no ministério, você precisa tanto ensinar quanto aprender, né? Porque isso é na vida, né? É na vida. Deus não quer que a gente viva de teoria, né? Deus sempre trabalha na história, né? Tem a história toda de Israel, várias histórias, né, paralelas. E aí a gente lê aquilo, a gente não pode ficar na teoria, né? Que diferença que aquilo faz na sua vida, né? Então eu não entendo, voltando aqui, eu não entendo ministério sem família, não consigo entender isso, né? Porque Deus, ele tem a família em autoestima, né? Ele tem a família num lugar que é muito especial, muito privilegiado, né? Então, para eu estar falando, né, de Jesus para vocês, estar falando da obra de Deus na minha vida, eu preciso estar carregando minha família junto comigo, né? Igual eu disse no início, né? Tive um período que Deus mandou ficar 15 anos como esposa, e foi como esposa que eu fiquei, né? Daí ele faleceu, eu fui assumir um outro setor do ministério. Isso tudo ouvindo Deus e na vida, né? Uma experiência na vida. Eu prezo muito por isso. Amo Paulo, o apóstolo Paulo, eu amo muito. Mas o que é aquilo que Paulo diz interfere na minha vida, né? De que maneira eu vivencio aquilo que Paulo fala, né? Então, eu penso, e talvez o pastor Tiago, que tem essa experiência de pregação, né, de púlpito, você tem mais autoridade, mais respaldo de Deus quando você diz uma coisa que você vive, né? Quando você fala uma coisa que aquilo já te atravessou, né? Você fala com mais autoridade. Então, o Lucas, a gente procurou sempre trazer ele dentro daquilo que a gente ensinava, né? Eu tenho uma forma especial com ele, que é assim, eu nunca me antecipava a nada. Eu ia caminhando com ele e, à medida que ele questionava, eu falava, é isso, vamos sentar aqui, né? Então, não tinha aquela preocupação, ai meu Deus, será que agora é a hora de ensinar isso? Não, eu fui caminhando com ele, talvez seja isso que tenha configurado esse relacionamento aberto que você falou, né? Opa, ele perguntou, então é a hora de eu ensinar, né? Quando o pai dele faleceu, ele acabou, a gente descuidando um pouquinho, e ele vivenciou muitas coisas da igreja, né, do ministério. Irmão que ligava para lá, né, a gente estava saindo com o carro, irmão reclamando de A, de B, de C na janela, e ele sentado atrás. Às vezes a gente não consegue nem evitar isso, né? E quando ele faleceu, meu marido faleceu, ele veio com uma fala assim, meu pai estava sofrendo tanto que Deus levou ele para ele, né? E aí eu custei para tirar porque ele tinha só 13 anos, né? Tirar a ideia dele de diferença entre o corpo de Cristo e organização, né? E eu creio que rapidamente ele conseguiu entender a diferença, né? E tanto é que ele seguiu no ministério, sempre teve envolvido com louvor, depois foi para a regional, tocou na regional. A família nunca ficava sozinho, porque Samuel, todo aniversário do Lucas, ele não deixava faltar nenhum, ele ia, levava presente, era sempre uma festa, né? Então a gente estava no campo, mas ao mesmo tempo muito linkado com a família, e isso é cuidado de Deus, né? Isso é muito cuidado de Deus. E agora, retornando para Petrópolis, ele está em casa, né? Com os primos e trabalhando com o Samuco cuidando dele. Eu creio, Adiel, que ele passou por esse período, não com facilidade, né? Porque o luto não é uma coisa fácil, né? O luto não é uma coisa fácil. Eu até estava falando sobre isso no RCA lá de Araras, que eu fui, né? Em um dos temas, né, tem a questão do luto, né?
E a gente que é crente, né? Especialmente pentecostal, a gente acha que tudo resolve na oração, né? Estalou o dedo, pronto, já está curado, já está... E às vezes a gente peca nesse sentido porque Deus nos fez assim, né? Corpo, alma, espírito, né? Para quem é tricótomo, né? Tem gente que é só corpo e alma, mas a alma está ligada ao espírito, né? Mas foi Deus que nos fez dessa maneira, né? Então, integral, né? Exato. E com alma, né? Porque a igreja não considera alma, né? A igreja não considera alma. A igreja considera corpo e espírito. A igreja não considera alma, que é esse depositário, desde quando você nasceu, se entende por gente, todas as suas emoções, todas as suas histórias, né, vão juntando ali, formando quem você é, né? Mas a igreja não considera muito isso. Então ela acha, botou a mão na cabeça, tipo, 1, 2 meses, você já levanta, né? Já vai tirar as roupas do armário que está te fazendo lembrar, né? Levanta e anda e vamos. E isso é muito prejudicial, porque cada um tem um tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem um tempo. Então, eu creio que ele passou com luto, né? Com dificuldade, como todos nós passamos. Cada um tem o seu tempo. Estou lembrando aqui de uma pessoa que eu atendi em Volta Redonda, que era da igreja, uma jovem, e ela queria muito ter filho, e o esposo estudava no seminário, né, se preparando para o ministério, e ela querendo muito ter filho, teve 1, 2, 3, 4, e não conseguia segurar, e perdia todos eles. E eu comecei a atender ela quando ela perdeu o quarto, né, e ela chorava muito e dizia assim: eu não estou indo na igreja, não é porque eu estou desviado, porque eu estou aborrecida com Deus. Não, eu não vou porque eu chego lá, as pessoas põem a mão na minha cabeça e oram dizendo que tem que quebrar uma maldição. Não tem nenhuma maldição. Meu corpo não consegue segurar a criança. E não consegue segurar porque Deus sabe, né? Por que não consegue, né? Mas ela disse, eu chego lá e as pessoas dizem, então você não fica afastado, você precisa ficar aqui, né? Não falta culto, vem para cá. E aquilo fazia muito mal para ela. Ela precisava de um luto, ficar em casa. Então os irmãos é que precisavam ir na casa dela visitar ela e dar liberdade para que ela passasse por aquele luto com tranquilidade, né? Mas enfim, mais uma coisa que a igreja precisa aprender, né? A lidar com os enlutados. Com o tempo. Com o tempo, com a alma, né? Jesus fala isso, né? Jesus fala, estive preso e me visitaste, estive doente e me visitaste, né? Quando alguém está doente, é a igreja que vai visitar, né? E não o oposto. Exato. Né? É o que a senhora está falando, né? É verdade. E eu não tenho filhos, né? Eu sou casado tem 12 anos. Acho que é 12 anos. Ih, Tiagão, gato aí. Eita! Enfim. Tem B.O. mais tarde. 12 anos e a gente também sempre tentou ter filhos e ainda não foi da vontade de Deus. Mas durante um tempo a gente passou por algo parecido sobre isso, sabe? Essa angústia, né? Não só angústia, e também essa questão do... Cobrança e um dia eu abri meu coração, como eu estou fazendo aqui agora, né? Para a igreja, pedir oração, ajuda a gente em oração, porque é um desejo nosso e tal. E depois disso, depois de um tempo, eu até me arrependi de ter pedido, porque sempre vi uma palavra de Deus, sabe? Deus falou que vai dar. Deus falou que vai dar. E eu particularmente, né? Minha esposa, ela não é muito de falar os sentimentos dela, né? Mas eu particularmente ficava frustrado com isso, porque recebia as palavras e não dava, recebia as palavras e não acontecia, né? Então a senhora falando isso me fez lembrar, porque a igreja é para ser um ambiente que cura, mas também pedagógico, né? Sim. A gente, de certa forma, como a senhora está bem descrevendo, a gente precisa ensinar as pessoas. É luto, então viva o seu luto, né? E a gente tem esse pré-conceito, né? É verdade. Em relação a essa, principalmente doença da alma, né? A alma as pessoas falam que está associada às emoções, né? Sim. Me corrija se eu estiver errado aí. É isso mesmo. A gente precisa aprender a conviver, né? Sim. E, como dizem, né? Tá com dor de dente, vai no dentista. Tá com problema no coração, vai no cardiologista. Tá com problema na mente, vai onde? Ora e vai no psicólogo, né? A senhora passou
por certo preconceito em relação a isso? Ouviu muito preconceito por ser da área da psicologia? Bastante. No início, eu me lembro que eu fui na faculdade, fiz a inscrição, fiz lá o teste, né? E voltei para casa, fiquei toda feliz, peguei o telefone e fui ligar para uma amiga. E aí ela disse assim, vou nem dizer o nome, né? Mas muito amigo, sabe aquele amigo que quando você recebe uma benção, vem logo aquele desejo de... Fala milagre, mas não fala como Não posso falar, mas se ela ouvir, ela vai saber que é ela, né? Olha, eu estou super feliz, fiz a inscrição lá na faculdade, na época era no Rio, lá no R9, que era do Ronaldinho, lá na faculdade da Estácio, e vou começar agora, né, no início de fevereiro, as aulas. Aí ela falou assim, meu Deus, por que você fez isso? É doida? Você está doida? Né? Deus não te chamou para isso. E olha que é uma amiga assim, aquela, Deus, né? sabe aquela profeta, aquela pessoa que Deus põe na tua vida. Foi pra Maués? Oi? Foi pra Maués, né? Não, foi não. Não foi não. Até hoje eu tenho muita confiança nas coisas nas direções que Deus dá a ela para minha vida, né? E tipo, desligou o telefone, botou na minha cara. Eu fiquei, uau, o que houve? Mas assim, Tiago, desde que eu estava fazendo o ensino médio, eu nem entendia muito bem o que era psicologia, eu já queria fazer. Interessante. Você gostou de gente, né? Sempre gostei. Muito interessante. E aí eu segui, falei, bom, independente dela, né, ser essa profeta, eu vou... Porque eu sabia que Deus queria isso para mim, né? Olha, eu penso que o psicólogo ele tem que ser um chamado de Deus mesmo. Porque já não basta os próprios problemas e resolver problemas dos outros ainda. Não é fácil, né? Tem que ser direcionado por Deus. Tem que gostar, né? Gostar muito. Muito. Agora, não é uma coisa fácil, né? Então, já ouvi muitas, né? Críticas, né? Muitos posicionamentos e... É difícil. Quando a pessoa entende que é cada um no seu quadrado, né? A coisa fica muito fácil. Fica muito fácil. Mas até chegar a isso, né? Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa chegar no meu consultório e dizer, me encaminharam aqui porque você é missionária. E aí eu fico mais à vontade. Tudo bem, né? Se você pode procurar um profissional que é cristão, né? Glória a Deus. Mas aí eu já tratava de posicionar a pessoa. Olha, aqui eu sou profissional, né? Às vezes a pessoa não entendia o que eu estava falando, né? Mas porque assim, se eu ponho a mão na cabeça, eu estava conversando com o Samuel semana passada sobre isso, né? A diferença de você saber, né, aonde você está navegando, né? Eu estava conversando com ele sobre um paciente que eu tenho lá na central, que eu disse, olha, passa na secretaria, pede a moça lá para marcar uma entrevista com o pastor, um aconselhamento pastoral, né? Que ele precisa orar por você, ele precisa fazer a parte pastoral com você, né? E eu estava explicando para o Samuel o que é isso, né? Porque se eu, como missionário, ponho a mão na cabeça de uma pessoa, ministro sobre ela, como missionário, ministro, não tem mais nada para fazer ali da psicologia, né? Porque a psicologia é uma ferramenta muito ínfima, né? Muito inferior ao que é o ministério, né? Eu navego nos dois lugares, então eu sei o que é isso, né? Mas as pessoas às vezes não compreendem, né? Então já cansei de falar para paciente, olha, você não precisa disso aqui agora, você vai buscar um aconselhamento com o seu pastor. Ou então, olha, eu não vou te atender porque você precisa de um atendimento psiquiátrico, né? Então, quando vem com aquela expectativa, eu sei que você é missionária, que você é pastora, por isso tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. eu entendo, né, qual é a questão ali. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você pode ter 30 anos de igreja, né? Pode ser líder, pode ser... pode até... vamos dizer, trabalhar, né, com o Espírito Santo, né? Ser pentecostal, vamos dizer assim, pode ter problemas seríssimos na sua alma, né?
que pode, inclusive, te impedir de crescer no ministério, né? São travas, são traumas, são questões que vão aparecer onde você estiver, né? Então, se não tiver um profissional ali para dar um ajuste, né? Para mostrar, para questionar, olha isso aqui, né? A pessoa fica, né? Travada, né? Então, são coisas diferentes. Me lembro de uma história de um rapaz que chegou no meu consultório. Eu encaminhei ele para o psiquiatra, porque ele estava realmente numa situação que eu seria irresponsável se eu atendesse ele só com terapia, né? Eu precisava de uma estabilização, né? Aí ele foi ao psiquiatra, depois voltou, eu atendi ele algumas vezes e depois desse período o pastor me ligou e falou assim, olha, estou com uma dificuldade com o rapaz, você não quer ir na casa dele comigo? Eu falei, mas o que está acontecendo? A mãe dele disse que ele surtou e está no quarto, não quer sair. Falei, então vamos lá. Falei, eu só não vou chegar com o pastor, junto com o senhor lá. Só me deixa mais adiante, eu volto, eu não quero chegar junto com o senhor. Porque eu não queria misturar, por exemplo, se ele estivesse na sala e me recebesse, eu não queria que ele visse eu chegando com o pastor. E eu cheguei, gente, olha, você não tem noção. Tinha uns 10 pastores na casa do menino, a sala dele muito grande. E ele sentado no quarto, só de short, né, igual um leão, igual um urso. Todo mundo lá de fora orando pro menino. E aí eu cheguei, passei naquele corredor. Corredor polonês. O corredor polonês. Eu acho que era bem isso, né? O que essa garota tá fazendo aqui, né? A gente já orou, já... E aí eu entrei lá, eu tinha um vínculo muito bom com ele, né? O vínculo é uma coisa fundamental para um atendimento, para uma terapia, né? Hoje mesmo eu atendi uma emergência e aí eu falei pro menino, até por isso que eu me atrasei aqui, né? Que eu falei com a Paulina, olha... Não atrasou nada. Oi? Você não atrasou nada. Só um pouquinho, né, Diego? Uma pessoa lá do Rio ligou e falou, olha, me indicaram você, o menino tá escutando vozes, está meio surtado, então você tem como atender? Aí eu fiz uma chamada com ele e falei, olha, depois das 5h30 devo estar liberada, eu volto para te atender, mas agora eu vou te dar uma orientação. E aí fiz umas técnicas de respiração com ele, acalmei ele e marquei com ele mais tarde hoje, né? Mas, e aí uma das coisas que ele disse foi o seguinte, eu já fiz terapia um período, mas eu não conseguia me abrir. Então, se não tem vínculo, né, não tem terapia possível, né? Eu acho que isso funciona também no aconselhamento pastoral, né? Se você não tem vínculo com o pastor, como é que você se abre, como é que você vai falar de suas questões? Aí esse menino tinha muito vínculo com ele, e aí eu entrei, perguntei se eu podia entrar, entrei, sentei com ele, consegui que ele pusesse uma calça, um tênis, uma camisa, muito devagar, peguei a mão dele e falei, agora a gente vai passear, e aí levei ele para o hospital junto comigo, né? Então, as pessoas às vezes confundem isso ainda na pergunta que você fez, né? Eu tenho que orar, botar a mão e esse surto tem que sair. Eu creio no poder de Deus. Né? Eu sou fruto de milagres, então eu creio muito no poder de Deus. Mas eu acredito que há processos que você precisa passar com mais tempo, né? Que você precisa resolver de uma outra maneira, né? Eu quando entrei no ministério, foi graças a uma enfermidade que eu tive, né? Deixa eu voltar um pouquinho antes. Minha avó paterna morava lá em casa e ela, me catou, me adotou, né? E eu ia para a igreja com ela, ela era da igreja ali do Pastor Dalso, eu acho que Pastor Dalso, Igreja Batista. Ali é renovado, né? É renovado. É do Carnaval? Não, do Dalso, Pastor Dalso, que é lá na... Piranga, aquela dali não, aquela subida ali, Dom Pedro. Dom Pedro. É a primeira. Não, acho que é tradicional. Não, minha avó era renovada. Minha avó era renovada. Então, ela vivia no meu ouvido, me catava, me levava para a igreja.
Ela me adotou, tenho pais, tenho família, então, mas ela me adotou. Então, eu entendo muito esse contato com a minha avó fazendo já parte do meu ministério. Eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus, quando ele separa, ele vem cuidando daquele sujeito, né? Até chegar às vias de fato, né? E isso deve ser com os nossos filhos também, né? Eu sempre entendi que o Lucas, ele era de Deus, né? Então, tudo que eu puder ministrar na vida dele, durante o tempo que ele está comigo, eu vou fazer, né? Porque você não sabe se você tem um pastor que você está cuidando, né? Se você tem um profeta que você está cuidando, né? E eu entendo isso considerando esse meu passado com a minha avó e na igreja, e ela sempre dizendo, olha, isso é coisa do mundo, isso é coisa do diabo, não faça isso e tal. E aí, quando eu tinha uns 12 para 13 anos, o Senhor levou ela. E eu fiquei meio perdida, meio desorientada, com dificuldades, e aí tive uma dificuldade psicológica mesmo, hoje eu entendo, né? E aí minha mãe levou o médico queria me tirar da escola, olha só, que coisa, né? Da idade do Lucas, mais ou menos. Que você Exatamente, verdade, verdade. Ao mesmo tempo que tem Deus, né? Conduzindo aquela criança, né? O Tiago deve ter vários episódios, vários eventos na sua vida que você considera que foi Deus ali, Sim. Né? Trazendo você, né? Colocando numa reta, Diel também, né? E aí teve até um episódio que a médica passou uma medicação que eu tinha que ficar tomando, uma medicação fortíssima, um absurdo, né? Hoje a medicalização ela é um mal muito grande para a sociedade, porque até a Organização Mundial de Saúde já chegou a essa conclusão, né? E tenta, de várias maneiras, diminuir um pouco isso, mas as pessoas não entendem, né? Porque você está mausaço, aí você toma uma medicação e fica bem. Está se drogando, né? Se fica bem, você fala, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu gosto quando o paciente fala assim, eu não queria entrar na medicação, não queria tomar. Eu gosto muito. E aí eu avalio se dá para continuar com aquela pessoa sem a medicação ou não. Mas as pessoas hoje, elas medicam a vida. Né? Entra na internet e olha, estou sentindo isso, vou tomar aquilo. Medica a vida. A gente vê especialidade, por exemplo, como cardiologia, né, passando Rivotril, esses remédios da família dos benzodiazepínicos, né, que você toma e você vicia. E aí você não é você mais. Entende? Então, enfim, eu passei esse período com essa medicação e estava mesmo drogada, né? Como é que eu ia para a escola com aquilo, né? E aí eu recebi uma cura, né? Eu gosto sempre de dar um testemunho sobre isso, porque foi a partir dali que eu falei, não, eu quero servir a Deus, né? Eu estava numa igreja, era central, eu acho que atrás dos Correios, tinha um americano pregando e ele estava pregando sobre fé. Se eu estiver falando muito, me corta, tá? À vontade. Eu estou acostumado a ouvir, hoje eu pinto no lixo. Falei isso com o Tiagão, a gente ouviu, eu vou estar lá para falar, nós vamos ser o psicólogo. Só quietinho, não sou Diel. Não, tá ótimo. Observador. Aí esse pastor estava pregando sobre fé. E aí ele contou uma ilustração que era o seguinte, uma pessoa estava andando e tal, numa rua, e ela escorregou num abismo e segurou numa raiz. E aí começou a orar, Deus me livre disso aqui, que eu, né, me livre, eu preciso do teu cuidado, do teu livramento. E Deus disse para ela, pode soltar a mão que eu te seguro. Aí ele disse, fé é isso? Fé é você segurar a mão. E eu catei aquela palavra para mim, eu era adolescente, né? Aí fui à frente, tá? Quando ele chamou para orar, eu falei, não, eu vou largar e quero que Deus me cure. E aí quando ele pôs a mão na minha cabeça, aquele pastor, eu senti como se estivesse tornando um óleo quente na minha cabeça, descendo para o meu corpo. E eu saí dali com uma convicção, né? Quando eu falo isso, eu gosto de destacar que hoje a gente não considera adolescente, né? A gente, às vezes, descarta, diz que é aborrecente, né? E não tem capacidade de entender nada, né? Tribulado.
Mas a minha experiência eu tive na adolescência. E tem estudos na psicologia, artigos, que mostram que é na adolescência que a gente tem experiências com o sobrenatural. É na adolescência que a gente busca Deus, né? Se você for estudar as fases, né, do desenvolvimento, você vai ver que ali, na adolescência, ele costuma lidar com subjetivo, né? Tá mais aberto para isso. Exatamente. Antes não, mais objetivo, né? Mas a partir da adolescência é subjetivo, né? Eternidade, quem é Deus, felicidade. Então eles começam a entender e a querer pôr isso em prática, né? Então, na minha adolescência, eu tive essa experiência com Deus. E aí, cheguei em casa, peguei as medicações que estavam lá e disse para mim, ó, a partir de hoje eu não vou tomar mais isso. E vocês imaginam já o que a mãe disse, né? Não, de jeito nenhum. Né? Como é que eu vou te levar no médico e dizer que você não está tomando remédio? Eu falei, Deus me curou. Né? Deus me curou. E nunca mais eu tive aqueles sintomas, não tomei medicação. E eu entendo que o diabo não me parou, né? Glória a Deus. O diabo não me parou. Porque às vezes é uma coisa simples, né, que acontece na vida do sujeito e aquilo desvia o caminho, né? Aquilo impede Deus, né? Então, o meu ministério, eu reconheço que veio desde a minha avó, essa experiência. E aí foi depois disso que eu fui para o seminário. Falei, não, eu preciso servir a Deus, né? Deus é muito bom, Ele cuida de mim, Ele tem poder, né? E foi a partir daí que me apresentei. Eu tenho 2 pontos a pontuar, né? Ok. Você falou que na casa desse jovem, você entrou, estava cheio de pastores orando, né? É lógico, a gente crê que quando nós oramos, né, Deus cura, mas essa questão mais de caso psicológico aí, a oração não é por possessão, né? Sairia se fosse um demônio, eu penso assim. Se tivesse um demônio atacando, estão orando, seria liberto. Uhum. E outro ponto é que tem um monte de gente aí assistindo a gente, né? E você é psicóloga, mas também não é só psicóloga cristã, você atende todo o povo, né? Porque às vezes o pessoal ouve, não, só atende, tem pessoas que não são cristãos que assistem nosso podcast também, e às vezes se interessa, pô, vou fazer uma consulta com a psicóloga, mas só atende cristão? Não, você atende geral. Vem, meu povo, ó, marca uma consulta com a Sueli, que ela é bênção. Depois você deixa o endereço pra gente do consultório. Ok. Bom. Tá bom. Hoje em dia, a senhora, principalmente no âmbito da igreja, imagino que a senhora deve se deparar com muitos problemas que há muito tempo não tinha, né? Tempos atrás não existia, né? Como a senhora falou sobre questão de saúde mental, essas coisas. Tem aumentado muito esses problemas, principalmente na liderança? A senhora tem, como uma pesquisadora e como uma professora, de forma geral, a senhora tem entendido que esses problemas realmente têm aumentado dentro da igreja? Deixa eu incrementar. E com a chegada do celular, né? As pessoas hoje são bitoladas em celular. Piorou muito mais ainda essa situação? Uhum. Então, deixa eu fazer uma observação na pergunta que você fez antes. Na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi uma colocação, né? Da questão do mundo espiritual, né? Do transtorno mental, né? Do transtorno mental. Isso é muito interessante, porque eu vejo assim, a atuação do diabo, do inimigo, do mundo espiritual, nas fragilidades, né? A gente sabe que ele é estratégico, né? Cirúrgico. Não é? O mundo jaz no maligno e ele vai, onde tem uma brecha, é ali que ele vai entrar, né? E muitas vezes ele se aproveita, né, de uma doença mental mesmo, né, para poder afligir a pessoa, né? Então, geralmente, eu trabalhei no CAPS como coordenadora, lá em Volta Redonda. Trabalhei 4 anos na coordenação. Mas antes de estar na coordenação, eu era técnica. Então, eu criei esqueci o nome que dá,
Era uma prática que eu fazia com eles. Eu pegava violão, né? Arranho um pouquinho. Todo mundo lá toca? E eu ia Exatamente, todo mundo toca, né? Aonde? Lá em casa que você está falando? Ah, tá. O Lucas toca, a Samuca toca. É verdade. Eu arranho um Mas pouquinho. você tem que arranhar, né? Senão não sai né? Sai do padrão. E aí eu pegava um violão, o CAPES tinha vários para poder ensinar para aqueles que queriam e podiam, né? Então eu pegava um violão, fiz isso durante muito tempo. Sentava lá no meio do pátio, era um CAPES bem grande, bem bonito, e eles vinham, eles amavam aquela oficina, lembrei o nome. E ali cantavam hinos, né? Uma coisa impressionante, que a maioria é filho de crente, né? É desviado. E aí eu pegava pandeiro, aí cantava às vezes música do Roberto Carlos, mas a maioria era hino, né? E às vezes eu via isso, né? A questão do mundo espiritual na vida deles, assim, quando começava a cantar, aí alguns começavam a passar mal, sabe? Então eu tinha que administrar aquilo dali, aí eu catava, levava para a sala, conversava um pouquinho, e eu via como que o diabo agia, né? Estava alojado ali naquela situação, né? Tentando prender. Mas, enquanto não tem uma conversão, não tem alguém que cata e que cuida, a coisa vai ficando daquele jeito. Né? E o diabo acaba também se aproveitando da situação, né? Essa é a realidade. Né? Então, eu diria que nem todo transtorno mental a pessoa está possessa, né? Mas, geralmente, ele se aproveita da situação. Respondendo ao que o pastor Tiago perguntou, eu não entendo que está aumentando os transtornos mentais, as questões que envolvem a mente. Eu penso que a igreja está se abrindo para essa especialidade, né? E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Porque antes era tudo, né? Se você está com depressão, isso é do diabo, aí ora, aí deixa, né? Muita gente morreu e sofreu aí pelo caminho por conta disso. Então, essa é a minha forma de ver, né? Penso que a igreja está se abrindo e aí está se vendo mais. É igual a questão do autismo hoje, né? Esse rapaz que eu atendi hoje, ele falou assim, meu Deus, eu acho que eu sou autista. Eu falei, olha só, calma, né? Calma, você não tem que preocupar com o diagnóstico, né? Você tem que ficar bem e se estabilizar. E eu estava dizendo isso para ele, que hoje as pessoas hoje viraram técnicas, né? Então vão para a internet, querem ser pastor, quer ser missionário, quer ser psicólogo, né? Então a pessoa começa a dar conselho, falar de coisas que muitas vezes não estão habilitadas para fazer, né? Então, perdi meu raciocínio, alguém me ajuda. Se está aumentando os casos, sim. Eu vejo, a igreja está tendo conhecimento, né? Exato. Eu vejo dessa maneira. Não tem conhecimento, não se abre para aquilo, né? E aí, quando se abre, aparece mesmo. Preconceito no passado, então, talvez tenha muito mais a ver com a ignorância sobre o assunto, de não saber sobre o assunto, do que algo espiritual, né? Pelo que a senhora está falando, pelo que eu ouço também, os que são resistentes ou foram resistentes à psicologia dentro da igreja, às doenças mentais ou da alma dentro da igreja, é muito mais sobre a falta de conhecimento do assunto, né? Por ser algo, uma pessoa espiritual. Não sou espiritual, estou entendendo que é demônio. Sim. Não, porque ela não sabe do assunto mesmo. Né? Exato. E hoje, pelo que a senhora está falando, a igreja tem tido esse acesso, né? Tem até que tomar um cuidado, porque não dá para você psicologizar tudo, né? Assim como não dá para espiritualizar tudo, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho um vídeo que diz que 80% dos pastores são psicólogos. Não vejo necessidade para isso. Eu penso que cada um tem que ficar no seu quadrado. E mais uma vez eu coloco que as ferramentas espirituais, né, as ferramentas no ministério estão muito, né, muito acima, né, de uma técnica psicológica. Mas a técnica psicológica não pode ser descartada. Eu lembrei agora, não sei se alguém pode me ajudar, do missionário
que saiu dos Estados Unidos, foi para, acho que Índia, é considerado o pai das missões modernas. Esqueci o nome dele. Eu sei que também não lembro o nome não, mas eu sei que Depois a gente pode pesquisar e dar para as pessoas que estão ouvindo e participando. Então, o que aconteceu com ele? Ele, missionário extraordinário, fantástico, né? Tem vários livros. Você vai estudar sobre missões, você tem que estudar sobre ele, né? Porque ele desbravou, ele fez tudo, né, que um missionário pode fazer, e por isso que ele está nessa posição. Só que quando ele saiu dos Estados Unidos, me parece que é para a Índia, não sei, eu acho que é para a Índia. A mulher já não queria, a esposa já não queria ir. Mas ele, passou por cima daquilo e foi embora. Tiveram vários filhos, perderam vários filhos nesse caminho. Eu sei que todas essas coisas acontecem com o missionário. Mas lá, a mulher dele já começou a apresentar dificuldades, né? E ela terminou num hospício. Ela terminou num hospício, provavelmente porque não consideravam essa possibilidade de consultar, né? De consultar um profissional e de ajudar, né? Talvez porque não queria sair dos Estados Unidos, ou talvez por conta dos filhos que perdeu no caminho, a pobreza que enfrentou, né? Uma vida totalmente desconfortável. Isso não foi considerado, foi juntando e ele teve que internar ela num sanatório e ela morreu dessa maneira, muito mal. E eu vejo isso como uma mancha no ministério dele, né? Embora ninguém considera isso, né? Você vê, se você for procurar, você tem dificuldade de achar, inclusive, alguma coisa escrita sobre ela, porque a pessoa quer abafar e esconder. Então, porque a igreja seguiu durante muito tempo, né, achando que não precisa. Você vai a um cardiologista, você vai a um clínico geral, mas quando tem uma depressão, qualquer coisa, isso é demônio, né? Tem que orar. Tem que orar. A senhora disse que, eu concordo até com a senhora sobre essa pesquisa dos Estados Unidos, né, que 80% dos pastores são psicólogos. Sim. Né? Também acho que não necessariamente precisa seguir uma coisa da outra. Mas a senhora acha que seria uma bênção nas igrejas, toda igreja ter um psicólogo? Fantástico. Seria muito bom. Seria muito bom que alguém da liderança pudesse estudar e que pudesse atender. Seria muito bom. O TCC, na época, ia ser sobre isso, sabe? Sério? Sobre que muitas daquilo que a gente chama de doenças espirituais, na verdade, no meu entendimento, né? Eu não sou nada disso, mas eu entendi que, porque eu conversava com as pessoas, eu via que não tinha nada espiritual, mesmo não sendo psicólogo. Eu via que era problema da família, trouxe da família. Eu falava assim, vou fazer um TCC disso, que a maioria dos problemas que as pessoas relatam na igreja são de cunho mental, psíquico, não espiritual. Acabou que eu tive que, devido ao tempo, fazer sobre outro assunto. Mas eu acho isso, que seria uma benção mesmo ter... Pode fazer um livro agora, né? Não tenho tanta bagagem, não, mas como esses dias eu vi que eu falei para minha esposa que o Tim Keller, que faleceu ano passado, de câncer, ele escreveu o primeiro livro depois dos 40, então eu tô chegando nos 40, então tá bom. Tem esperança. Mas eu acho que seria uma benção toda igreja ter um psicólogo, porque ajudaria não só o pastor, mas toda a igreja, né? Sim. A curar. Ter um psicólogo seria bom, que seria alguém cristão, né? Estaria no mesmo... mas se não tem, pelo menos encaminhar. Pois é. Né? Que isso é que é uma coisa complicada, né? Você fazer um encaminhamento. Né? Por exemplo, quando eu atendo alguém que eu vejo que aquela pessoa tá bem, só está confusa espiritualmente, eu caminho, eu digo, procura o seu pastor. Ele vai saber te orientar essa questão da família, essa questão de filho. Ele vai saber. Eu vejo que é uma pessoa que tem uma estrutura preservada, né? E o que ela precisa é de oração mesmo, mas eu não posso fazer aquilo, entende? Às vezes eu até faço, né? Porque eu vejo que eu não vou estar mais com aquela pessoa quando eu não estou no consultório, quando eu estou, por exemplo, atendendo na igreja, ou quando eu atendi no seminário, atendi muito tempo no seminário, eu fazia isso. Ministrava e... Né? Ô, Su, e quando você
vem uma pessoa que é sua amiga, vamos dizer assim. A pessoa chega, ela consegue se abrir, consegue receber realmente ou ela fica bloqueada por ser sua amiga, por ser íntima de você. Como é que funciona isso? Isso às vezes eu fico meio receoso pensando aqui no e-mail Botões. Falar, vou me abrir com o Thiago sabe da minha vida, né? Eu vou me abrir com ele, não vai adiantar de nada. E aí, fala comigo, para poder entender isso daí. Não é indicado, né? A técnica da psicologia orienta a não atender amigo, né? Já resolveu meu problema. Já estava ficando cafuso com isso. Esses dias alguém me perguntou, é comum essa pergunta que você fez, muito comum. Por que não pode atender amigo? E aí eu disse para ela o seguinte, quando a gente começa a atender a pessoa, a dinâmica na clínica é muito interessante. Aquela pessoa começa a querer te agradar, tipo, quer te dar um presente, e é uma outra coisa que paciente. Uma outra, quer saber da sua vida, né? Quer saber qual é a tua rede para poder entrar, saber quem é essa pessoa, né? Essa pessoa que sabe tudo que está me vendo, né? Fazendo um raio-x aqui de mim, né? E isso é muito comum, quase todos os pacientes fazem isso. E aí, por que ela quer te dar presente, quer te agradar? Porque vai chegar uma hora que tu vai dar uma cortada tramontina nela, né? Porque isso é a técnica da psicologia. A pessoa vai falando, eu sei que é difícil explicar isso aqui, mas sei que vocês são inteligentes e vão entender. A pessoa vai falando e o psicólogo vai pontuando em cima da necessidade, né? Então, quando o psicólogo faz uma pergunta, ele te joga numa furada mesmo. No buraco. No buraco. Diz, agora levanta e se vira. Brincadeira. Né? Ele faz uma pontuação, coisa que você não está vendo, né? E aí ele diz, e agora? O que você faz com isso? Então, isso é uma intervenção psicológica. E o paciente muitas vezes te dá um presente ou te agrada, que é para você não fazer isso, entende? Então, o amigo verdadeiro mesmo, ele pode ser terapêutico, né? Ele pode ser terapêutico, porque, né, eu tenho amigas que eu faço isso, né? Então, quando eu vejo que a coisa está indo para um lado que sou eu que estou ali, que eu tenho que falar, eu digo a verdade. Só que aquilo estremece a amizade, não estremece? Né? Aquilo estremece. Então, o terapeuta não tem esse problema, porque ele está ali para ser profissional. Para ser profissional, né? Então, ele vai te jogar no buraco, daqui a pouco ele vai te dar a mão, vai te puxar. Isso é feito muito, assim, doses homeopáticas, né? Assim, muito devagar, para não... se você fizer uma intervenção muito, por exemplo, na primeira ou segunda entrevista, é capaz que ele vai embora e essa psicóloga aí mas deve ter casos que a senhora está falando, e tô lembrando de Natan com o Davi, né? Natan teve que ser corte rápido, porque cada ali na cabeça do outro. Não dava tempo de ser homeopático, né? Mas o amigo, o homem de Deus, Natan, teve que cortar na carne de Davi, né? É que ali ele estava na função de profeta, né? O psicólogo, né? Porque o psicólogo vê com limitação. O profeta não vê com limitação. O profeta vê muito claramente, né? Sim. Por isso que a intervenção do psicólogo ela precisa ser depois de 3 ou 4 encontros, que aí você já tem traçado mais ou menos onde aquela pessoa está, qual é a necessidade dela, né? Eu digo também porque ele poderia ser mais direto, né? A segunda fala dele, que foi, esse pastor é você, poderia ter sido a primeira, né? Mas ele, creio que foi em direção de Deus mesmo, para que Davi pudesse entender, né? Uhum. Para que a mente de Davi pudesse entender o risco que ele estava colocando todo Israel e toda a casa dele, enfim. Quer ver um outro evento muito interessante? É quando aquela mulher pega em adultério e levam para Jesus. É claro que, né, falar de Jesus parece que... Né? Mas a técnica dele é muito interessante, né? Ele diz, ok, então, quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. O que Jesus fez ali? Olhe dentro de você. Todo mundo aí. O único que pode tacar pedra é sou eu. É só ele que podia. Gente, olha,
na hora, assim, é um insight, né? Que a pessoa olha para dentro, porque às vezes a pessoa vai seguindo na vida, né? Vai fazendo um monte de coisa e ela não olha para dentro. Sim. Ela tá olhando só para fora e vai, né? Igual um touro, né? Bravo, né? Então, o que Jesus fez é parou, peraí, como assim, né? Olha para dentro de vocês, né? Olha aí, não tem? Então, quem não tem pode atirar. E ele ficou tranquilinho, porque ele conhece, né? Ele conhece o interior, né? Aliás, desde o seu nascimento, quando é anunciado, né, o nascimento dele, a profecia diz que ele seria um que conheceria as intenções do coração. Então, ele é Tramontina mesmo. Ele, quando dá, ele corta no meio, acerta. A linha... Ela diz que é dois gumes, né? Pra lá e pra cá, né? A linha da psicologia que a senhora segue é qual linha? São três linhas, eu acho? São várias, né? Tem as mais comuns. Eu sou da área da psicanálise. Quando eu estava na faculdade, como eu disse, eu fiz teologia antes. Então, graças a Deus, eu tinha já essa estrutura, né? Porque a faculdade já é um ambiente muito pernicioso, né? E a faculdade de psicologia, ela é mais perniciosa ainda, né? Então, se você não tem uma base, você acaba escorregando e entendendo coisa errada. Eu lembro quando o Lucas foi fazer biomedicina, né? Meu filho, que é outra área, né? A área da saúde, mas é a área mais objetiva, né? Eu vivia dizendo isso para ele, olha, às vezes ele trazia um assunto lá, né? O professor falou isso e tal. A biologia também, ela é perigosa, né? Aí eu dizia, isso mesmo, mergulha de cabeça na ciência, estuda, porque o conhecimento é algo que ninguém tira de você, né? Para que quando você for falar, você fale com autoridade aquilo que você está falando, né? E não fique aí, né, perdendo seu tempo e dos outros. Mas na psicologia, assim, quando eu estava estudando, eu via que a psicanálise, né, no meu entendimento, na minha linha teológica, é a que mais coaduna com, né, com a palavra. Né? Mas tem a psicanálise, tem o TCC, que é cognitivo-comportamental, né, teoria cognitivo-comportamental. Tem a comportamental sozinha. Tem várias outras, né? São muitas abordagens da psicologia. A mais comum é essa da psicanálise, né, que inclusive na igreja ela é muito criticada, né, que Freud, embora era judeu, ele estava assim bem doido, né? Ele estava bem doido e também o cientista, né? Eu acho que a gente tem que considerar isso, né? O cientista ele não pode declarar, né, fé, né? Porque ele está na ciência, né? Ele está na ciência. Então, a partir do momento que ele começou a escrever coisas que transpunham o objetivo, né? Que ultrapassava o que a ciência pode dar conta, e ele já começou a ser rejeitado por conta disso, né? A gente pegar os escritos de Freud, a gente vai ver que teve um período que ele começou a ser rejeitado na ciência por conta desses temas mais subjetivos, né? Mas são várias abordagens, né? Uma que trata com o corpo, outra trata com o comportamento, né? A psicanálise ela aborda mais o histórico de vida, né, do paciente. Tem casos de pacientes agressivos? Tem, são chamados de transtornos mentais graves, né? Gravíssimos. Mas você é tratado direto no manicômio, não como psicólogo. O que acontece? Na década de 70, houve a reforma psiquiátrica, que foi exatamente o quê? Uma crítica aos asilos, qual foi o termo que você usou? Manicômios. Que eles não são permitidos mais funcionar. Isso aconteceu nessa reforma, né? Então, o que tem agora? Tem os CAPS, que são Centro de Atendimento Psicossocial, e aí esses pacientes passam o dia lá, né? Tem enfermeiro, tem terapia ocupacional, né?
E eles ajudam eles e depois vão para casa ficar com seus familiares. O Brasil tem uma história muito triste com manicômios, né? Se vocês pesquisarem lá em Barbacena, foi o maior manicômio da história. Muito triste mesmo. Milhares de pessoas morreram lá, porque colocaram todo mundo lá dentro, eles eram tratados como bichos, né? Trancafiavam, não tinha nem a intervenção medicamentosa. Era só o choque. Era só choque, exatamente. E aí acalmava, jogava lá no pátio e eles ficavam lá naquela situação deprimente, né? Então, graças a Deus pela reforma, né? E agora cada família tem que assumir o seu doente mental, né? Porque, na verdade, é por causa da família que eles ficam doentes, né? Esse é um entendimento que a gente tem que ter. É mesmo? Sim. Grande parte dos problemas mentais, dos transtornos mentais, se dão por conta de uma família desestruturada. A maioria. Então deve ter muita gente por de cabeça mesmo aí. Pelas famílias, só Jesus. Exatamente. E a gente vê a linha de ação do diabo hoje, né? Qual é? É contra a família, é contra a célula, né, máter da sociedade, que Deus colocou como estratégia para a felicidade, para a paz, né? Então é isso que o diabo vem tentando detonar, porque se uma família está destruída, os membros dela vão também sendo prejudicados, né? Então eu digo isso sem medo de errar. Eu tenho estudado, né, sobre a família, sobre a criação, e tenho até interesse também de escrever alguma coisa, só que no momento eu não dou conta, mas forma como Deus nos criou, né, que é assim, com total desamparo, eu costumo usar esse termo, né? Deus nos criou em total desamparo, que era para configurar a família, né? Por exemplo, os animais, eles nascem, né, e sozinhos eles se levantam e vão caçando alimento, vão dando conta, mas o homem não, o homem é a coroa da criação e é o melhor que Deus criou, né? E ele criou o homem sozinho. Se o bebê nasce e ninguém vai lá acudir, dar uma mamadeira, pegar no colo, lá vai, ele morre. Então nós fomos criados totalmente desamparados, totalmente. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Né? Para que a mãe cuide dos seus filhos, né? Mãe e o pai, cuide de seus filhos, dando afetividade, né? Para que ele seja feliz e saudável. Eu não consigo entender, eu nunca vi, na verdade, né? Uma criança que é mal cuidada, que é maltratada, que não tem o afeto, ter paz e ter saúde mental. Não existe. Pode fazer uma pesquisa lá nos CAPs, né? Todas as pessoas que estão ali, elas são traumatizadas porque a mãe falou isso, ou porque o pai bateu, ou porque foi abandonado, né? Ou nem conheceu, né? E se não conheceu, o que acontece? Ele dá a vida dele para poder conhecer. Isso não é interessante, né? Porque, tipo, se a família abandonou, por que eu quero? Por quê? Porque tem uma necessidade. Né? De estar junto, né, de saber de onde veio, né, de receber amor. Isso é uma coisa categórica, é uma coisa que quem é responsável é Deus. Deus que fez dessa maneira, para funcionar dessa maneira. Né? Então, Adiel, quase todos, na minha opinião, quase todos os transtornos mentais são falta de amor, falta de afeto e problemas estrutural na família. Eu vejo dessa maneira. Eu só falando, isso é um extremo, né? Porque eu imagino que o outro extremo também deve afetar muito, né? Principalmente dentro da igreja, dentro desse nosso ambiente religioso, né? Tem muitos pais e mães que, por serem cristãos, querem formar a família perfeita, né? E nesse excesso de zelo tem ferido a identidade de muitos filhos, né? É verdade. Não, tem que mostrar que, eu sou pastor, eu sou
sou alguma coisa dentro da igreja, eu tenho que mostrar que a minha família é perfeita, mas a família está definhando dentro de casa, né? Horrível isso. Então acho que esses dois extremos realmente têm ferido muito a sociedade brasileira, né? É verdade. E as igrejas, né? De certa forma. É verdade, a responsabilidade é do pai, né? É da mãe, não é de avô, não é de escola, não é de igreja, é prioritariamente dos pais, né? E aí, é claro, a partir do momento que a criança começa a socializar, ela vai sair para a escola, para os amiguinhos, né? E aí vai ter participação da família e tudo, mas a responsabilidade é dos pais. E aí, se você não dá limite com amor, né? Isso vai dar ruim. Olha, anteontem, não sei, eu vi um vídeo no Instagram, vocês devem ter visto também, que tá bombando no Instagram. Eu até repostei, porque as pessoas precisam ver aquilo, precisam ver. Uma moça de 20 anos... Eu vi a sua postagem. Brigando com a Bahia, mãe, né? no shopping, na Bahia, pelo jeito, chamando de manhinha, né? Eu acho que é na Bahia mesmo. Aos berros no shopping, dizendo que ela teria que comprar um iPhone 15 para ela. E todo mundo vendo. Eu acredito que quem filmou era pessoas que nem conhecem, que estavam do lado vendo e achando um absurdo. Falando que ela tinha obrigação de comprar. Tem obrigação e você vai comprar. Ela disse, minha filha, eu te dei o 13. O 13, fiquei com Eu tenho 11. 11, te deu o 13, você quer o 15? Não tem dinheiro. Olha aí o erro dela, né? Por que deu O 13 para a filha. 13 para ela? Se ela tem dinheiro e pode fazer, por que não ficou com 13? Né? Então ela se colocou nessa função de deixar que a filha mandasse, não deu limites para ela, né? Não deu limite para ela. No final ela deita no chão igual um bebê mesmo, começa a bater as pernas, né? E a mãe cata ela no braço e vai, e para se justificar diante das pessoas, né? Porque hoje é assim, se te pegam batendo, acho que a psicologia tem uma culpa nisso, né? Se te pega agredindo alguma coisa, tem um lado bom e um lado ruim, né? Vou explicar por que eu estou falando isso, né? Pode até chamar a polícia e dar problema para ela. Então ela estava o tempo todo explicando, gente, eu comprei o 13 para ela, fiquei com 11, gente, olha, ela tem 20 anos, tentando se justificar ali. Então o limite ele tem que ser dado com amor, né? Porque tem pai que fala assim, eu tenho que dar limite, então, tipo, né, não sei, faz aquilo de uma maneira equivocada, né? Eu tenho um paciente, ele mora até no Japão, que ele tem 4 ou 5 crianças, quase tudo na mesma idade. Ele é novo, o rapaz, né? E ele, tem uma hora que ele deu uma surtada, e até ele me procurou por isso, ele falou, como é que eu dou conta disso? Né? Ele é todo feliz, porque Deus deu essa renca de criança para ele, né? E é uma família muito bonita. Ele é brasileiro, mas mora no Japão. E ele é japonês, a esposa é brasileira, mas ele morou grande parte no Brasil, então ele fala bem português. Ele fala bem, graças a Deus. Você está desenrolando no japonês. Não tem maior dificuldade com línguas. Penando para aprender o inglês, pedindo, Senhor, tu é um Deus que conhece todas as línguas, tu confundiu o Lababel, me dá só o inglês. Mas não... E aí eu cheguei num ponto desse com ele, né? Porque ele achava, porque lá no Japão é muito certinha a coisa, né? Aquela criança tem que, né? O ritmo deles é muito diferente do nosso. O menino acordava 6 horas, tinha que ir a pé para a escola, né? Frio, do tempo que tivesse, e ele ia passando, recolhendo os outros amiguinhos, e eles iam conversando até chegar na escola, porque a escola entende que isso é importante para a socialização, né? Só que a forma como ele estava fazendo era sem amor, né? A disciplina era sem amor, né? Até por conta da maneira como o pai dele criou ele, né? Que é uma maneira bem rude, né? O pai não conversava, ele dizia, meu pai chegava, sentava, minha mãe dava comida no prato e ali ele ficava, e aí de um filho que chegasse ali. Então ele era muito fechado, muito radical. Então ele estava reproduzindo aquilo nos filhos. Então quando você tem amor e disciplina, espetáculo, né? A coisa vai, né? Mas aí o que o pastor Tiago colocou é isso, né? Tem gente que fala para todo mundo, né? Demonstra aquela coisa da família perfeita, mas não tem isso, gente. Não existe isso, né?
existe o dia a dia que é complicado para todo mundo. É para mim também. Cada casa é um caso. Né? Exatamente. Ótimo isso. Né? É verdade. Meu Deus do céu. É verdade. Ô Su, você falou aí de escrever. Você tem algum livro? Não, eu não tenho. Achei que você tinha um livro escrito já para você. Eu tenho muitos assim na minha cabeça que nem ainda iniciei, mas essa questão da importância da família, não, tá vendo? Não tem nem tema, né? Mas como você não chegou nos 40 ainda, o Thiago falou que nos 40 foi o Partir dos 40. Ah, é? Tá chegando nos 40 também, pode começar a escrever então. Abençoar nossas vidas, né, Thiago? Com certeza. Dizem que a gente tem que ter filho, né? Plantar uma árvore, como é que é? Escrever um livro. Isso aí. Mas essa disciplina, a senhora falando, eu tô pensando, né? Disciplina sem amor, né? É autoritarismo mesmo, né? É verdade. Se como amor sem disciplina, né? É um legalismo, é um liberalismo, né? É verdade. Liberalismo, na verdade, a palavra, né? Então tem que encontrar esse conjunto de coisas, né? É verdade. Tem que caminhar juntos. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo, né? Devido ao futebol, né? Os meninos, uma geração Nutella. Culpa de nós, os pais. Porque, dou o exemplo de mim. Eu não tive isso, vou dar pro meu filho. Eu não tive aquilo, vou dar pro meu filho. Não pude fazer assim, vou dar pro meu filho. A gente passa a criar uma geração muito frágil. Culpa nossa mesmo. Verdade. Né? Porque se nós tivemos... não é porque nós tivemos dificuldade que temos que passar dificuldade para eles, mas também fazer com que eles valorizem o que eles têm. Eu lembro que na minha infância, se eu ganhasse uma jujubinha nessa daí, eu abri um sorriso de orelha a orelha. Hoje, se não der uma jujuba, teu filho fica bravo. Porque qual o problema de me dar uma jujuba? Né? Eu tenho visto muito isso daí no correr que a gente vai convivendo com as pessoas. Então, nós somos muito culpados nessa geração de hoje. É verdade. Nós estamos dando muito amor, igual o Tiagão falou, né? Muito amor com pouca disciplina. E quando você ama, você consegue levar seu filho para qualquer lugar. Né? Quando você não faz com amor, né? Esse ensino ele é muito pouco aproveitável, muito pouco aproveitado. Né? Quando, por exemplo, você dá um abraço no seu filho, então você desce no tamanho dele, né? Porque às vezes é pequitinho, você abaixa ali, explica para ele, né? E ama ele. O que vem depois ele acata e aceita. Né? Então, a disciplina sem amor é isso aí que o pastor falou, é autoritarismo, né? E não tem resultado. É impressionante. Basta a gente olhar para a gente mesmo. Né? Quando alguém diz uma coisa com amor para a gente recebe, espetáculo. Né? Agora, quando a pessoa já vem com grosseria, você já bota uma barreira naquilo dali e não recebe. Às vezes é uma coisa boa, mas você não recebe. A pessoa chama a tua atenção, com amor você recebe a chamada de atenção. Né? Geralmente é assim. Geralmente a pedagogia, né, a instrução, ela tem o aspecto emocional. Né? Por exemplo, você deve lembrar de professores que passou na tua vida. De todos. Olha isso. Eu lembro de uma que chamava Dona Isa, que era um doce, era uma senhora gordinha, baixinha, escurinha. Um doce aquela mulher, né? E lembro de várias outras. Por quê? Porque a pedagogia dela tinha esse aspecto emocional, né? Te respeitava, te ajudava. E aí você aprende com aquilo, né? Mas lembro de outras também que eram, né, terríveis. Né? Eu lembro de uma... eu devia ter, não sei, uns 6 ou 7 anos, que eu pedi para tomar água e disse que o copo estava sujo. Na época eu falei sujo. Ela falou, enquanto você não aprender a falar sujo, você não vai levantar e tomar água. Eu me lembro da sala, eu me lembro dela falando isso. E assim, provavelmente eu não recebi nada dela. Provavelmente a matéria dela passou por mim, né? Então, o ensino tem isso, né? Tem esse aspecto emocional que a gente precisa considerar, que senão a gente não ensina nada, né? Ainda sobre a pergunta que você falou dos livros, eu tenho vários temas, eu gostaria muito de escrever sobre família pastoral, sobre família, né? Sobre essa questão da psicologia na igreja, né?
alguma instrução relacionada a isso. Eu passei os últimos 15 anos escrevendo para adolescente, mas no nosso centro de publicação, né? Chamado CP. Então, embora eu não tenha assim, um ministério com adolescente, eu acho que não tem, né? Que eu sou mais séria e tal, mas eu sempre pesquisei, estudei sobre eles e aí escrevi. Devo ter umas 10 ou 12 revistas no centro de publicação, de vez em quando a gente reedita, né? Que são para os adolescentes, né? Então eu gosto muito de escrever, mas aí tem que esperar o tempo de Deus para isso, né? Adiel, eu ficaria aqui às 15 horas. Acabou o tempo. É mesmo? Acabou o tempo, Thiago. Tá vendo aí? Misericórdia, hein? Vocês falaram que eu podia falar à vontade, ó. Ainda tem um monte de coisa aqui. Pô, mas tá maravilhoso, o bate-papo tá maravilhoso. Por mim, eu fico também aqui. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre pessoas, sobre a psicologia. Meu sonho é ser psicólogo um dia, quem sabe? Opa, então, Thiago. Então é um assunto, eu ficaria Isso aqui... você botou ênfase, chama-se feliz, Thiago, chama-se feliz. Absorver, claro, com certeza. Já tem um TCC aí que já está mais ou menos rabiscado, que eu sei. É só... Eu tive que fazer sobre teologia da prosperidade, que não dava tempo, mais fácil. Mesmo? Tinha muito mais material, Meu entendeu? Deus, sei. Aí o das doenças da alma eu tive que deixar para depois. Quem sabe um mestrado um dia, né? Mas eu sei que você gosta. Então, Então, gosto sim, gosto desse quando a assunto gente muito. gosta, é show, né? Meio caminho andado, né? Exato. Então eu ficaria aqui realmente mais umas 10 horas conversando com a senhora, ouvindo a senhora, na verdade. Nós não conversamos, É verdade. só aprendemos. Esse foi o nosso maior privilégio, né, Diel? Verdade. Tiagão, e quem vê a Sueli falando assim, pessoa centrada, calma, tranquila, tem que ver essa baixinha jogando vôlei. É mesmo? Já tem muito tapa. Levanta assim, que Ai, tempo bom. jogando muito vôlei, rapaz. Acho que hoje eu não consigo mais. Você nunca Acho mais que não. jogou? Não, porque pra lá o pessoal não... Correria, né? tempo diferente. Aqui a gente levantou, né? Aqui a gente brincava bastante. Uns times, né? Era muito gostoso. Muito bom. Imagina, muito legal. Agora eu tô cansada, né? Voltei com 54 anos, né? Mas tá Eu não menino consigo ainda, fazer, tá menino ainda. fazer tudo. Muito bom. Quero já agradecer a senhora, tá? Um prazer. Antes da senhora deixar uma mensagem para os nossos telespectadores aí. Uhum. Quero agradecer aqui de antemão a senhora mais uma vez. Prazerzão ouvir, ver Deus na vida da senhora. E saber que também na área da psicologia existem homens e mulheres de Deus aí que estão sendo um grande instrumento de Deus para glorificar o nome dele também. Né? Que esse trabalho, esse ministério da senhora possa inspirar muitas vidas, né, Diel? Muitas vidas aí. Então, quero deixar muito obrigado aqui, muito obrigado para a senhora. E aí, Diel? Vou deixar meu agradecimento, né, a Sueli. Meu agradecimento, antes do agradecimento, o convite. Sueli, você tem que ir lá em casa tomar um café com a gente. Opa, agora sim, tá oficializado. Fazer aquele café gostoso pra gente tomar lá, bater um papo com a gente. Maravilha. Na de casa. Tá bom? Maravilha. O convite foi feito agora, hein? Tá feito. Ela quase me bateu, tio. Consumado. Amém. Registrado. Registrado. Su, queria te agradecer por ter recebido o nosso convite, né, de braços abertos, né, se dispôs a estar aqui com a gente. Obrigado por ser essa mulher de Deus aí, por ser nossa amiga, irmã do meu irmão, sabe como é meu irmãozão, tá? Que Deus continue te abençoando. Parabéns aí pelo teu ministério, pela vida do teu filho. Amo aquele garoto de paixão também. Sabe quem é o filho dela, né? Imaginei. Chama ele aí para falar sobre música, sobre louvor. Levita. E já vamos deixar também aqui aberto já um novo convite para você. Como você disse, tem bastante coisa para falar ainda. Posso voltar. Vamos voltar aí para bater mais um papo. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, tá? Pode você dê suas palavras finais aí pro povo ver a sua... Show de bola. Eu que agradeço vocês. Uma honra estar aqui, né? Na verdade, nem tem muita prática com tecnologia, com... né? Podcast, acho que é o primeiro que eu estou fazendo aí, ó. Estou estreando aqui. Primeiro de longe, Jesus. Mas agradeço muito, me sinto honrada. Como eu disse, é uma oportunidade que a gente tem de ajudar as pessoas, né? De pregar a palavra. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com esse entendimento, né? Que a gente está evidenciando Cristo, né? Tudo. Então, prioritariamente é isso que a gente... nosso propósito é esse.
Eu queria deixar um versículo de Paulo que eu penso que tem muito a ver com tudo isso que a gente disse aqui. Está em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Eu penso que esse pequenino verso aqui, ele fala da nossa... da completude do nosso ser, né? É interessante que ele coloca o espírito primeiro, né? Nossa alma e o nosso corpo, né? Nós entendemos, às vezes, a santificação envolvendo só o nosso corpo, né? Eu vou consagrar, eu vou jejuar, mas, na verdade, o que Deus quer é que todo o nosso ser, né? Todo o nosso ser seja separado, né? Consagrado para Ele, que fique de forma irrepreensível, né? Até que Cristo volte, né? Eu gosto desse verso também porque ele fala que o nosso Deus é um Deus de paz, né? Uma pessoa com transtorno, uma pessoa doente, uma pessoa que não desfruta, né, da paz, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, né? Aquela paz que faz a gente ficar de pé mesmo quando tudo está né? Quando tudo está caindo, tudo está despencando. Então, esse é o nosso Deus, né? O Deus da paz, da verdadeira paz, que quer nos santificar dessa maneira, né? Total, irrestrita, né? E poderosa. É isso. Amém. Muito obrigado. Glória a Eu Deus. costumo dizer que multiforma é a nossa forma de adorar o Senhor, né? Trazendo pessoas aqui de diversos segmentos, né? Para falar do amor de Deus, de tudo que Ele faz nas nossas vidas. Glória a Deus. A gente vai estar deixando as redes sociais aqui da missionária, doutora, professora Sueli Gomes, ou Sueli Fernandes, né? Pode não ficar triste. É verdade. Agradar todo mundo, né? A gente vai estar colocando aqui na descrição do vídeo, tá? Para você segui-la também nas redes sociais dela lá. Eu tenho certeza que vai ser... Tem muito conteúdo abençoador lá, para a glória de Deus, tá bom? Forte abraço para todos vocês que nos acompanharam até o final, ficaram aqui, mais uma vez agradecendo a doutora Sueli aí pela companhia, pelas palavras, né, Diel? Com certeza. É isso. É isso, povo. Obrigado mais uma vez por estar conosco aí no nosso Multiforma Podcast. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.